Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhar lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Mas agora abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. No capítulo 4, verso 23, diz o seguinte, nós vamos estudar isso. Acompanhe comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Olha só a instrução que o Espírito Santo nos está passando. Acima de tudo, sobre tudo que se deve guardar, em primeiro lugar do que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração. A palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, nós temos que analisar quantas coisas tentam contaminar o coração do ser humano. Ódio, maldade, inveja, cobiça. Tem tantas coisas que tentam dominar, que tentam contaminar o coração do ser humano. Por isso que o Espírito Santo, por isso que Deus nos diz na palavra dele aqui em Provérbios, para nós guardarmos acima de tudo o nosso coração. Mas agora o Espírito Santo quer nos passar o seguinte, nós temos que nos guardar o nosso coração de muitas coisas que tentam contaminar ele. Mas o principal, a coisa mais terrível que tem dominado, contaminado o coração do ser humano é a incredulidade. A incredulidade é a pior contaminação que entra no coração do ser humano. Por quê? Porque faz o ser humano andar separado de Deus. Por quê? Porque não deixa a pessoa crer em Deus, não deixa a pessoa ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o relacionamento do ser humano com Deus é baseado pela fé, pela crença em Jesus Cristo. Então, se a pessoa é incrédula, se o coração da pessoa está contaminado com a incredulidade, ela não tem um relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que nos guardar o nosso coração da incredulidade. Essa é a pior coisa. Não podemos deixar que o nosso coração entre nenhum pingo, vamos se dizer assim, de incredulidade. Mas como que eu vou guardar? Você pode estar se perguntando o seu coração da incredulidade. É simples, nós temos que guardar o nosso coração dentro da palavra de Deus. Isso é uma tipologia para você e eu nós entendermos. Como assim guardar o nosso coração dentro da palavra? Dando ouvidos à palavra de Deus. Por quê? Porque a crença é o oposto da incredulidade. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu avivo a minha fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, que é a Bíblia, a minha fé é avivada, o meu espírito é vivificado. Então eu tenho fé, eu tenho determinação, eu creio em Deus, eu me achego a Deus. Então, para nós guardarmos o nosso coração da incredulidade, do coração duro, porque quanto mais a pessoa vira incrédula, mais ela se endurece para Deus, mais ela se distancia de Deus. Então, para nós nos guardarmos dessa contaminação, para nós não deixarmos a incredulidade entrar no nosso coração, nós temos que guardar o nosso coração dentro da palavra de Deus. Como? Ouvindo a palavra de Deus. Faça isso. Se você estava com o coração contaminado com a incredulidade, deixa disso agora. Invoque o nome de Jesus, fale com Deus e fala: meu Deus, eu quero me achegar a Ti, eu quero ter minha fé avivada. Fale comigo cada vez mais para que minha fé seja firme. E Ele vai fazer isso. E lembre-se, obedeça essa palavra. Guarde o seu coração de não ser contaminado com nada, mas o principal, de não ser contaminado com a incredulidade, porque a incredulidade tem devastado essa geração. A incredulidade tem devastado o ser humano. Por quê? Porque é notório. Por quê? Porque as pessoas não creem em Deus, e isso nós vemos com os nossos olhos. Porque se todas as pessoas crescem em Deus, todas elas estariam vivendo a palavra de Deus, estariam vivendo conforme a Bíblia. Mas por que as pessoas têm dificuldade de viver conforme a Bíblia, conforme que a palavra de Deus diz? Porque no fundo elas não creem. Se você está
contaminado com a incredulidade, coloque a sua fé em Jesus Cristo, que é quem? Que é a palavra. Então, assim você será livre da incredulidade. E você, depois disso, só tem que guardar o seu coração da incredulidade que tem assolado tantas pessoas. Creia, aviva a sua fé, vivifique a sua fé como ouvindo a palavra de Deus. E dessa forma você estará guardando você estará guardando o seu coração da incredulidade. Vamos repetir esse versículo e vamos encerrar aqui. Olha só o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, acima de tudo, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Não deixe que nada contamine o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.